Queridos amigos, boa noite a todos, muita paz. Nós vamos hoje tratar desse tema, a abordagem... Alguma coisa aconteceu nesse slide, mas tudo bem. A abordagem de Joana de Ângeles sobre desapego e perdas. Para aqueles que, porventura, estão chegando pela primeira vez, essa é, na verdade, a terceira palestra de uma série de 4, falando sobre o tema da vida e da morte. A primeira palestra, nós abordamos a questão do sentido, do significado da vida. Na segunda, da necessidade de pensarmos e falarmos sobre a morte. Na segunda, nós falamos do processo de envelhecimento, dos desafios e também das doenças, da fragilidade da vida humana. E hoje nós vamos abordar a questão do desapego e das perdas dentro desse contexto também. A próxima, para aqueles que quiserem voltar, falará sobre o morrer em si. Joana de Ângeles traz no livro Conflitos Existenciais uma série de fases relacionadas ao processo do morrer e de como passar por esse processo. Então, esse é o encerramento dessa série. Mas hoje nós vamos falar sobre desapego e perdas, como também parte do processo. Para aqueles que quiserem buscar as referências, estão aí os livros usados para essa palestra em particular: Vida, Desafios e Soluções, Momentos de Saúde e de Consciência, Plenitude, Vidas Vazias, Vida Plena, Encontro com a Paz e a Saúde e o Ser Consciente. Deve ter mais, mas nós temos aqui no centro. Se tiver algum que não esteja, também pode ser acessado pelo site da Leal Publisher, que está aí para vocês. Muito bem, então vamos começar falando sobre o desapego. E aí eu trouxe 2 slides iniciais, só para, digamos assim, aquecer o nosso pensamento. Um deles, a ideia de que o desapego é parte do preparo para a morte. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades no morrer é, na verdade, o quão apegado nós estamos à vida material. E aí você pode dizer assim: ah, mas eu não sou uma pessoa apegada. Eu não sou apegado a coisas, por exemplo. Mas às vezes a gente não é apegado a coisas, mas é apegado a pessoas, né? É apegado ao trabalho, às nossas ocupações. Então, por exemplo, a minha avó, quando ela, no processo de desencarne dela, ela ficou na UTI durante um tempo, depois de ter tido um AVC bastante severo. E ela era um espírito bastante preparado para morrer, mas na ocasião ela tinha algumas preocupações, sendo fundadora e presidente de uma grande obra espírita no Rio de Janeiro. Ela tinha preocupações com o andamento da obra. Então, aquele tempo de UTI foi, na verdade, acabou sendo importante porque ela precisava fechar, enquanto espírito, algumas questões, digamos assim, e facilitar o processo, a passagem em si. Então é importante que a gente olhe e reconheça quais são os nossos apegos, o que nos prende à vida material. E desapego é vida. Quanto mais desapegado nós somos das coisas da matéria, mais vivos nós estamos em espírito. Não é uma análise fácil. Se eu perguntasse para vocês, vocês são apegados em quê? Quem saberia me responder imediatamente? Talvez requer um pouco de reflexão. E essa é uma proposta interessante. Teme a morte aquele que não se apega ao desapego. Então, o único apego que nós devemos ter é ao desapego.
né? E fica aí a proposta, então, de exercício para gente. E talvez no transcorrer da nossa palestra a gente vá conseguindo identificar algumas coisas com a qual a gente se identifica excessivamente e tem apego a elas. Então, a palestra vai seguir o mesmo critério que nós usamos nas anteriores. A gente vai trazer os trechos de Joana. Muita gente tem medo de Joana de Ângeles, tem dificuldades com Joana de Ângeles, e a gente vai também aprendendo a ler Joana de Ângeles. Então aqui nós vamos falar dos desafios referentes ao desapego. E ela vai começar dizendo assim: enquanto mergulhado na argamassa celular, no corpo, o espírito submete-se ao impositivo dos fenômenos sensoriais que passam a predominar no comportamento da sua evolução. Do que fala Joana de Ângeles? Nós estamos olhando aqui, eu comecei dizendo para vocês, talvez vocês nem identifiquem no que é que vocês estejam apegados. Mas a verdade é que existe uma conspiração divina que nos faz, que nos coloca apegados a essa vida material. É preciso que assim seja. Há uma série de circunstâncias que nos põem aqui ancorados, digamos assim, nesse corpo físico e nessa materialidade. É importante que assim seja, porque, vamos combinar, dadas as dificuldades da vida que nós enfrentamos aqui na Terra, se não fosse assim, se nós fôssemos bem desapegados de tudo, a gente não ficaria aqui, muitos de nós, o tempo necessário, né? Então, o que acontece? Quando nós entramos nesse corpo físico, e nós conversamos um pouco sobre isso nas nossas palestras anteriores, o corpo físico ele abafa o espírito, né? Então, o espírito, que tem capacidades incríveis, ele fica profundamente limitado aos órgãos sensoriais do corpo físico. Sendo assim, essa materialidade começa a predominar na nossa vida. É o que a gente entende, é o que a gente percebe. O Espírito Emmanuel, no livro Roteiro, ele tem os 4 primeiros capítulos desse livro, ele fala muito dessa relação entre o espírito dentro do corpo, o que o corpo representa para o espírito. E ele vai dizer que a capacidade do nosso cérebro, por exemplo, é equivalente a uma frestinha de luz, mas uma frestinha pequena, onde o espírito tem percepções da vida espiritual. Tão limitado o espírito está nesse corpo que há só uma frestinha de conexão entre ele e o mundo espiritual. Sendo assim, fica fácil nós entendermos como é fácil também esquecermos esse plano espiritual e acreditarmos que isso aqui que a gente vê, que a gente toca. Marcelo fazia um curso de passe aqui, dizia que a gente tem que fazer movimento com a mão, porque se a gente não vê, a gente acha que não está fazendo nada, porque nós somos concretos dessa maneira, né? Então ela fala dessas limitações, da imposição dessa argamassa celular e sensorial, e continua dizendo: as percepções metafísicas, as percepções do mundo espiritual são tênues, exigindo reflexão e adaptação mental constante, a fim de melhor poder-se vivenciá-las em razão da sutileza das ondas pelas quais se expressam. Então nós temos um mundo espiritual à volta de nós, nós temos vibrações, nós temos energias muito tênues, que o nosso corpo físico tão denso não capta. E sendo assim, essa realidade espiritual, ela é um pouco abstrata, ou bastante abstrata para nós, e tudo isso dificulta o desapego, né? Porque a gente entende isso, a gente toca isso, e isso aqui é o real para mim nesse momento. Para que eu consiga não só entender que eu sou o espírito imortal e poder captar esse mundo extrasensorial,
eu preciso de reflexão. Eu preciso estar constantemente treinando a minha mente. O exercício que nós fizemos antes de começar a reunião, eu não sei quem sentiu, mas na hora que fez o silêncio, desencarnou. Na hora que fez o silêncio, nossa, para quem já tem a sensibilidade um pouco mais desenvolvida, sentir os espíritos, na hora que eu me sentei, o barulhinho, eu falei, não, eu preciso de um pouco de silêncio. Então a gente faz o silêncio através dos exercícios de silêncio, dessa prática, mas é preciso uma prática para que a gente consiga perceber essa realidade extrasensorial. Então, não é fácil. O ponto desse slide é dizer que o apego é natural na nossa fase evolutiva. E aí, deixa eu só ver. Passaram vários slides sem eu nem tocar. Então, era nesse que eu estava. É natural, portanto, em decorrência das circunstâncias, que surjam os inevitáveis apegos procedentes do instinto de conservação a tudo quanto representa a sensação. Então, nós estamos nesse corpo que nos limita, nós temos o instinto de conservação que faz com que a gente queira ficar vivo dentro desse corpo físico, não é? E todas essas âncoras, elas nos prendem ao mundo material, fora as âncoras que a gente mesmo lança, que são as âncoras das ilusões, as âncoras da ignorância, que acabam nos atrelando à materialidade do mundo, dificultando o processo de desencarne, que é o que é o tema principal. Ela continua dizendo que alguns desses apegos servem de estímulo psicológico para os enfrentamentos às dificuldades existenciais e tornam-se menos afligentes as dificuldades e menos desagradáveis. Então, uma dose de apego é necessário, porque o apego à vida faz com que a gente tenha o quê? Gana de viver. E tendo gana de viver, a gente vai encontrar muitas vezes recursos e resiliência onde a gente nem achava que tinha. Né? Às vezes a gente escuta as pessoas, a gente vê certas situações que a gente se pergunta como é que essa pessoa está de pé. Né? Mas é porque nós temos dentro de nós esse instinto, essa gana de viver, que o instinto ele é também divino e que nos faz ficar, que nos faz lutar, que nos faz querer viver. E tudo isso faz esse contrapeso entre apego e desapego. Então, Joana vai nos convidar, diante dessas circunstâncias desafiadoras, a exercitarmos o desapego. Tem que ser parte da nossa proposta diária, desapegar-nos. E um dos pontos importantes de desapego é a afetividade. Então ela vai dizer, a afetividade que se apresenta como fator fundamental deve ser repensada, porque o outro, aquele a quem se apega, segue adiante, possui também o seu devir e nem sempre poderá permanecer retido nos laços mais nobres ou mais poderosos como se apresentam, que são os laços como a gente conhece aqui. Então, desapegar dos afetos não significa esquecê-los, não significa não gostar mais, né? Não significa abandonar, pelo contrário, significa entender que apesar de nós estarmos aqui reunidos em uma família, em um grupo, na condição de esposo, de esposa, de filho, de pais e de mães, isso é tudo temporário. Nós estamos todos adotados pelas nossas famílias consanguíneas e grupos em que nos reunimos. Porque, passada essa experiência, cada um de nós é um espírito imortal numa jornada evolutiva individual com necessidades particulares de objetivo específico. E vamos seguir. Então, ela vai continuar dizendo, não é ela que diz isso, o desapego
em uma relação é provavelmente o mais real tipo de amor. Quando nós amamos alguém, nós queremos o quê? A felicidade, o crescimento, a iluminação daquele que nós amamos. E muitas vezes, este ser que nós amamos vai precisar de experiências, de processos e de momentos que não vão ser necessariamente os nossos ou junto de nós. Mas quando nós entendemos que para o espírito imortal não há espaço e não há distância quando há amor, então todo medo se desfaz, porque nós sabemos da conexão e da ligação entre almas. Então, se a pessoa vai, digamos, antes de nós, se separa de nós pelas vias do desencarne, nós temos consciência e certeza absoluta daquela conexão, daquele amor, daquela ligação que permanecerá para além de tempo, para além da fisicalidade, para além do espaço. Quem aqui não tem um amigo, uma pessoa muito querida, que não vê durante muitos e muitos anos, às vezes não fala com a pessoa também pelas circunstâncias da vida, e aí de repente você encontra com a pessoa anos depois e parece que nada mudou, não é? Parece que nada mudou. E por que nada mudou? E não mudou mesmo. Sabe por que nada mudou? Porque o laço de afetividade é real. E quando o laço de afetividade... Há algumas relações, há algumas amizades que nós temos no curso da vida que a gente acha que é para sempre, principalmente quando a gente tem 15, 20 anos, a gente acha que todo mundo é para sempre, né? Mas que na verdade não foram relações profundas o suficiente e parece que aquelas pessoas ficam na encarnação passada, né? Mas há outras que entram por sempre na nossa vida. Jamais sairão, porque se tornaram parte da nossa família espiritual, através dos vínculos concretos do amor. Então, ela vai dizer que essa proposta de desapego, ela deve constituir a proposta essencial para a conquista da harmonia interior. Quando nós sabemos da concretude e da sobrevivência deste amor, nós vamos conseguir passar pelas dificuldades, sim, com as tristezas, com o luto, com os processos, com os sentimentos necessários, mas sem perder necessariamente aquela harmonia de base, aquela harmonia que vem da fé, que vem do conhecimento e da certeza da imortalidade da alma. Ela nos lembra da questão da fragilidade da vida corporal, que nós também já conversamos um pouco aqui, quando ela vai dizer: o ser humano é imortal em sua realidade, transita em roupagem de fraca proteção, porquanto, embora sendo resistentes a muitos incidentes, infecciona-se com uma ponta de qualquer instrumento insignificante quando contaminado por micro-organismos nefastos. Então, nós estamos aqui saudáveis, inteiros, nos sentindo fortes, né? Muitos de nós não querem nem falar da morte, de jeito nenhum, voltando à nossa primeira conversa, né? Isso é coisa para mais tarde, porque nesse momento eu estou muito jovem, estou muito bonito, estou muito cheio de vida, muito cheio de energia, então isso não é para agora. E aí, um organismo invisível, compromete toda a ilusão de estabilidade e de fortitude que nós temos, e a vida física pode se acabar no espaço de um tempo muito curto, nos encontrando numa situação de despreparo significativo e promovendo uma situação de desorganização profunda da nossa alma, porque não cogitávamos na possibilidade da fragilidade do corpo físico, da argamassa celular, como Joana coloca. E ela continua dizendo: aprende a ser livre de coisas e aparências. Mesmo aqueles que amas podem ficar contigo, somente até a borda da sepultura.
Ali, bye bye. So long, see you soon. Né? A gente vai ter que dar um até logo. A partir dali, cada qual vai seguir o seu rumo. Rumos paralelos, rumos entrelaçados, rumos que se encontrarão muitas vezes, mas rumos individuais. Então, como a gente pratica o desapego? Pensando nessas coisas. No nosso dia a dia, às vezes, é importante nós fazermos pequenos exercícios diários, como nós vamos fazer aqui agora. Então, nós vamos pensar numa pessoa muito querida nossa, né? Ou que já desencarnou recentemente, ou uma pessoa muito querida que nós temos medo de perder. A gente não consegue se imaginar. Às vezes é uma mãe. Eu pensava nisso sobre a minha avó. Eu falava, o dia que minha avó morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Bom, ela morreu, virou espírito mentor, tá tudo certo. Mas, o dia que minha mãe morrer, como é que vai ser isso? Né? E a gente tem assim, e tem pessoas que têm pânico, têm pavor, têm a certeza de que a vida delas vai perder todo o sentido, quiçá não se acabar, junto daquele ente querido. Então, nós podemos pensar nessas pessoas, nós podemos trazê-las na nossa mente e olhando para elas dizer, eu te vejo, eu te sei imortal, como eu mesma sou. Você é único, porque nós somos conectados, mas separados, somos individualidades. Eu reconheço a tua individualidade separada de mim. Eu honro o nosso amor e a nossa conexão para sempre. Eu honro a sua jornada, o seu caminhar e o seu processo. Meu amor honra a sua felicidade e se rejubila no teu caminhar, crescer e cumprimento da sua missão. Então, esse exercício, essa prática de honrar este ser, é desejar a ele a felicidade. A felicidade do espírito imortal não pode estar dentro deste mundo de provas e expiações, dentro deste corpo, dessa matéria densa que se corrói. É muito inspirador para mim quando eu entro numa enfermaria de hospital e vejo, onde eu trabalho, às vezes, o idoso deitado na cama e os enfermeiros trabalhando nas feridas de decúbito. Feridas que às vezes se abrem e vão até o osso. E a gente olha aquilo e fala assim, uau, isso é o corpo humano. Carne, osso, tendão, nervo, matéria. E quando você entra num quarto de asilos, né? Você vê os corpos, muitas vezes, ali já em estado de tanta fragilidade e deterioramento, a ponto de, às vezes, a gente se perguntar, meu Deus, esqueceu esse espírito aqui enclausurado nesse corpo. Mas a felicidade do espírito não está aqui, não está nesse corpo. Aqueles que nós amamos e que nós sabemos espíritos imortais, nós queremos vê-los, nós queremos lançá-los para a vida com V maiúsculo, para a vida do espírito imortal e pensar que eles vão continuar as suas jornadas evolutivas com experiências extraordinárias no plano espiritual, com aprendizados que a Terra não promove, crescendo, viajando, visitando esferas de mais luz, de mais paz, em colônias onde as pessoas se unem através da lei da sintonia e da harmonia, em lugares de mais homogeneidade, de mais paz. E quando a gente começa a pensar e a colocar toda esse processo dentro desse enquadramento de imortalidade,
A gente vai conseguir sentir o que Joana de Ângeles vai dizer daqui a pouco, feliz até. Porque a gente vai dizer, esse ente amado cumpriu a sua tarefa e ele agora segue. E eu me rejubilo porque eu tive a honra de compartilhar dias felizes, experiências, trocas. E ele segue e eu continuo agora, fazendo a minha parte, honrando esta relação, mas liberando-o para experiências felizes, até o dia que a vida nos permita que nós nos reencontremos. Libertarmos. Libertar a quem a gente ama. Voltando à frase que passamos agora há pouco. Amar é libertar. E torcer e rejubilar-se por aquele que cumpriu a sua missão, que deu conta da sua tarefa. E trabalhada a questão do desapego, a gente entra então na questão das perdas. Como lidar com as perdas? E Joana vai validar a nossa dor. E vai validar também o nosso processo de luto depois da perda, quando ela dirá para a gente, dor alguma é comparável àquela que surge depois da desencarnação de um ente querido. Ceifando a alegria de viver de quem fica no corpo, assinala profundamente os sentimentos de amor, deixando vigorosas marcas no campo emocional. Dói mesmo. Dói mesmo. Mas é uma dor que fala de uma relação de amor. Só sente essa dor e só sente saudade quem tem o privilégio de ter amado. Porque há vidas vazias desse sentimento. Eu assistia Bridgerton, só para dar uma quebradinha na emotividade da sala. E aí, uma das personagens está ali no cemitério, né, honrando o seu marido, lembrando do seu marido, e entra a outra, que agora eu não vou conseguir lembrar os nomes porque o padrão vibratório é outro, mas a que chega, né, diz para que estava lá velando o marido que tinha inveja dela. E ela não entende o porquê, mas ela fala exatamente isso. Eu tenho inveja de você porque você teve a alegria de ter uma relação de amor tão significativa na sua vida, quando eu nunca tive a alegria de ter essa vivência na minha vida. Então, a dor, ela fala de uma relação de amor. E ela é uma dor incomparável, segundo Joana. É justo que chores as ausências, que se interrogue em silêncio a situação dos que partiram. Extravasar a dor, chorar, reviver episódios, orar, são recursos valiosos para lidar com a morte. Aí a pessoa chega enlutada e quer contar para você das experiências que ela teve, das histórias que passou. Aí a pessoa, muitas vezes desavisada, vai dizer assim, ah não, para, não fica voltando nisso não. Oi? Oi? Claro que fala. Porque os nossos mortos permanecem vivos em nós, nas nossas lembranças, na nossa gratidão, nas histórias, nas vivências. É no reviver, é no entrar em contato com essa riqueza que nos foi proporcionada, que nós vamos mantê-los, sim, vivos em nós, através de nós, no nosso dia a dia, honrando sempre as suas memórias através da vivência dos seus legados em nós. Então, o luto é importante, o chorar, o extravasar. Às vezes as pessoas entram e perguntam, como será que ele está? Uma pergunta legítima.
legítima, porque se meu filho está na casa do amigo, eu às vezes me pergunto, como será que ele está? Será que ele está bem? Porque quando a gente ama, a gente se preocupa, então é natural ter essa preocupação. E a gente entrega então a Deus, aos bons espíritos, e diz, eu não posso mais cuidar dele, mas eu sei, eu peço a Maria, a Jesus que cuidem, a quem pode, nessa hora que cuide por mim. Há as tais das perdas precoces, não é? Precoces entre aspas. Quando a morte passa por um lar, torna-se detestada por arrebatar o ser loução, com virilidade, com mocidade, ou o enfermo querido, ou arrebanhá-lo cruelmente mediante a tragédia de um acidente, de um crime, da hediondez. Ainda assim, diz Joana, a morte é a grande libertadora que propõe o descortinar de horizontes felizes ao viajor que, recuperado dos débitos antes contraídos, prepara-se para receber aqueles afetos que virão mais tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, mortes prematuras. Vai a criança, vai o jovem, e a dor, uma dor imensurável para os pais, não há a menor dúvida. É difícil quando a morte vem, quanto mais quando ela vem fora de ordem, digamos assim. Mas a perspectiva espírita nos diz que estes que vieram e que passaram aqui um tempo mais curto, vieram na complementação de uma encarnação anterior, muitas vezes para completar algumas tarefas ou para terminar alguns débitos contraídos. Então, pensar que estas almas vieram até nós, se nós somos os pais, nós muitas vezes na espiritualidade nos comprometemos, oferecemos o nosso coração generoso para recebermos aquele espírito em nosso lar e devolvê-lo um pouco mais cedo, livre, mais inteiro, muitas vezes curado das patologias que trazia na alma e que precisaram de uma curta internação nesse hospital maravilhoso que é a Terra, para saírem dali já recuperados. Parabéns a estes pais que se comprometeram, que missão, que nobreza de alma, se comprometer espiritualmente para receber estes espíritos por uma duração tão curta. Então, de novo, a mensagem espírita, trazendo um nível de consolação que a Terra não nos dá, um entendimento que, apesar de não retirar a nossa dor, consolida embaixo dos nossos pés um chão que nos sustenta. E a doutrina vai nos falar da relatividade do termo perdas. Quando Joana diz o verbo perder na conceituação imortalista se encontra deslocado. Só se perde o que se tem e ninguém pertence a outrem. As pessoas não deixarão de prosseguir, porque pela lei de probabilidade sempre chegará o momento de todos. Só se perde o que se tem. Nós não temos a ninguém. As pessoas não nos pertencem, apesar de nós usarmos o termo sempre com o pronome possessivo. Meu marido, minha mulher, meu filho, minha mãe, meu pai. Mas eles não nos pertencem. Como falei, são empréstimos. Somos todos, nessa perspectiva, adotados, em situação adotiva, porque passado esse tempo, a vida nos projeta de volta para aquele que é o Pai de todos, Deus, e para a família universal. Então, essa família biológica, ela é um laboratório temporário para que possamos devagarinho ir desenvolvendo o amor fraternal
e ampliando a nossa família universal. A morte de um ser amado em razão disso não deveria acarretar desespero, antes alegria, especialmente se a sua foi uma existência digna. Se nós tivéssemos começado a palestra com esse slide, o pessoal pensaria, ah não, impossível, né? Como é possível sentir qualquer tipo de júbilo ou de alegria diante do desencarne de uma pessoa amada? Realmente é impossível se a nossa análise é uma análise puramente materialista. Mas quando a gente traz de volta o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, eu falei disso na vez passada, vou falar aqui de novo. A imagem, a analogia dos dois amigos na prisão, terminado a pena de um, ele é libertado, não é? Como fica a situação do outro que ainda tem a pena a cumprir? O que vocês fariam? Se você estivesse na prisão com o seu melhor amigo, ele terminou de cumprir a pena, você ainda tem 1 ano para ficar. Você vira para ele e diz, ô fulano, fica aí mais 1 ano comigo, por favor. Creio que não, né? A gente fala, vai meu filho, aproveita. Não é? Espera por mim, arruma a casa. Eu vou ficar aqui no meu melhor comportamento. Quem sabe eu não consigo uma redução de pena e volto o quanto antes também para a liberdade, para estar com você. Vai fazendo a janta, põe as flores na mesa, que eu estou chegando. Deplora-se não poucas vezes a morte de uma pessoa boa e a permanência de uma má, numa espécie de desequilíbrio das leis soberanas, quando correto é essa determinação. Ah, não estou acreditando, mas era tão boa a criatura. Por que tinha que morrer tão cedo? Eu mesma, minha avó faleceu, ela tinha 70 anos. Hoje eu tenho paciente, essa semana, nós estamos comemorando o aniversário de uma que faz 106, semana passada comemoramos outra que fez 104, e eu fico pensando, ela morreu com 70, muito jovem, por que não ficou mais um pouco? Porque não precisava. Porque não precisava. E se eu ficar até 106, é porque eu preciso. É simples assim. Né? Vida longa para quem precisa. Ficar nesse mundo aqui. Né? Nesse mundo torto que a gente vive. Mas a gente entra na tortuosidade do mundo para ver se está mais reto. É basicamente isso. Então, quem já está na retidão não precisa da tortuosidade, dessas grandes diferenças e desse grande tumulto que é o nosso planeta nesse momento. O homem e a mulher de bem, porque exemplares na conduta e no pensamento, encerram os seus compromissos no mundo físico, podendo retornar à sua origem, enquanto os endividados, nós outros, devem desfrutar do tempo para a reparação e o reequilíbrio. O corpo, mesmo quando bafejado pela saúde, é um cárcere, e a libertação de um ser amado que volve à plenitude deverá causar alegria e não desgosto. Então, é a perspectiva que fica para a gente. Não vamos sair daqui pensando que estamos agora completamente preparados para lidar com a morte. É um exercício, é uma jornada, como ela mesma coloca. É preciso que a gente pense, é preciso que a gente fale, é preciso que a gente estude, que a gente medite, que a gente volte, para que isso vá se internalizando no nosso ser. Essa é uma foto difícil, talvez difícil para algumas pessoas olharem. Mas é importante que a gente olhe para determinadas coisas, sabe? E eu falei disso também, eu já não sei mais o que eu falei, em que palestra, em que lugar, porque são 4 palestras, eu já fiz umas na frente, outras atrás, umas em inglês, outras em outros centros. Eu tenho a impressão que eu já falei tudo isso. Mas, vamos lá. Como uma pessoa que trabalha com o fim de vida, uma das coisas que eu faço é sentar com famílias para falar do fim de vida. E uma das coisas mais dolorosas que a gente vê é uma pessoa em fim de vida, com 3, 4, 2 filhos, que brigam porque não sabem o que fazer naquele momento. Um quer uma coisa, o outro quer outra.
E já vi muitos casos de pessoas com 95, 98, 99 anos, já absolutamente no final de vida, com uma demência absolutamente avançada e profunda, que a família quer manter viva com todos os artifícios da medicina a qualquer custo. O desgosto que toma posse daqueles que se viram defraudados pela perda de entes queridos, embora traduza afetividade e carinho, também guarda uma alta parcela de egoísmo retentivo, que somente pensa em si, porque essas pessoas não estão pensando no idoso, estão pensando em si mesmas. Eu quero que o meu pai fique aqui para sempre, para ficar comigo. Quem é o centro deste raciocínio? O pai ou você? Você. Então, muitas vezes, há enormes conflitos, tanto na hora da morte como depois da morte. O sentimento de não aceitação, de revolta contra Deus, porque você quer que a vida seja no seu tempo e da sua forma, inclusive a retenção daqueles a quem você ama. Não se dando conta do que representa para o liberto a ruptura dos laços que o mantinham no carro celular em sofrimento prolongado. A saudade do falecido, o luto e a preocupação com a sua situação no além são fenômenos naturais resultantes das provações necessárias ao amor, que devem ser sublimadas devido à ausência física do falecido e todas as suas implicações. Então, esse processo de ir e vir, de entrar e sair do corpo, também põe em prova o nosso amor. É um exercício, né? Onde a gente vai sublimar o amor. É preciso agora praticar o amor sem se ver. É preciso agora cultivar este amor nas lembranças. É preciso continuar, porque veja bem, a pessoa não está mais fisicamente com você, mas a relação não acabou. É um grande engano. E como toda relação, pode continuar a ser cultivada. No pensamento, na oração, na história que se conta. E nós vamos cultivando, e nós vamos lançando a nossa lembrança, a nossa saudade, conversando mentalmente com os nossos amados. Vem o Dia dos Pais, vem o Natal. Como será que eu quero celebrar esse Natal sem o meu pai, sem a minha mãe? Como é que eles celebrariam? O que eles gostariam de ver? Eles gostariam de ver eu e os meus irmãos juntos. Então vou celebrar com eles, me unindo aos meus irmãos. E trazendo, então, os seus valores para a minha celebração. E assim cultivando essa relação, cultivando esse amor, que permanece vivo. Mas as perdas muitas vezes vão levar as criaturas ao caminho do sofrimento e da depressão. O vazio da ausência de outrem que lhe constituía uma razão de alegria, de segurança, de bem-estar e de felicidade, transforma-se em angustiosa interrogação a respeito do sentido da vida em si mesma, em face daquele desaparecimento que lhe dá a impressão de aniquilamento. Então nós trabalhamos aqui hoje, nesse momento que nós estamos fazendo aqui, ao invés de amanhã ou depois precisarmos tomar um remédio para lidar com a depressão, nós estamos tomando agora o remédio contra a depressão. Escutando o evangelho da imortalidade, as boas novas, tomando desse elixir de esperança, que não vai, de novo, tirar as tristezas, mas vai nos dar a segurança, a certeza, a paz, os antídotos para lidar com a tarefa, com a doença da depressão em face das perdas dos nossos entes queridos, porque nós jamais perderemos o sentido existencial da nossa própria vida. Porque o sentido da minha vida não pode estar em nenhum outro. O sentido da minha vida é o meu próprio percorrer, é o meu próprio caminhar. É a minha própria missão como indivíduo, como filho de Deus. Quando nós estamos compenetrados
do sentido da nossa própria existência. E quando esse sentido não é colocado nos outros, a gente continua, a gente sobrevive com mais tranquilidade. Aturdido ante a reflexão aflitiva, a angústia transforma-se em depressão e o sentido existencial desaparece-lhe, deixando impressões perturbadoras que alteram dolorosamente o curso de sua evolução sociopsicológica. E aí a gente vai falar da perda e do amor. E aqui em Iluminação Interior ela dirá: a morte não possui o poder de romper as afeições. Então, apesar de ser uma fatalidade, apesar dela ser poderosa, digamos assim, no que tange a essa grande transformação de uma realidade concreta, ela não tem o poder de aniquilar as nossas afeições. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos dirão, de novo, que para os espíritos não há. Uma vez, num dos nossos grupos de estudo, uma companheira disse para mim ou para o grupo, já não me lembro, que ela tinha muitas dificuldades com essa ideia de reencarnação. Porque esse negócio de reencarnação, né? Você vai deixar a sua família, você vai reencarnar numa posição diferente, você vai... E do que fala a dificuldade da ideia da reencarnação, senão a do apego? Da gente querer manter, estar apegado àquele contexto, aquelas pessoas, aquelas circunstâncias, não aventar. É uma visão estreita da vida, do sentido da vida. E é um divórcio da nossa própria essência de filhos de Deus. Nós somos destinados à imortalidade. O universo é a nossa herança. Você está falando de ficar retido nos limites de uma biologia que degenera? Então é preciso fazer de novo o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, subir ao alto do monte para alterar o ponto de vista com relação à vida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 3, qualquer coisa por aí, está por ali. No início do Evangelho, o ponto de vista. Né? Então, as perdas não rompem as relações. Aqueles seres queridos que partiram vivem e esperam por ti, acompanhando-te na vida por enquanto, auxiliando-te na aquisição dos tesouros imarcessíveis das virtudes espirituais. Eles vivem, são agora os seus espíritos familiares, como está em O Livro dos Espíritos, no capítulo que fala dos anjos guardiães. Temos os nossos mentores, temos os nossos espíritos familiares que estão lá torcendo por nós. Então, quando pensarmos nele, pensarmos na nossa avó, pensarmos nos nossos pais, se já foram antes de nós, pensemos na torcida organizada do outro lado. Eles torcem por nós, eles querem nos ver felizes, lutando, crescendo da mesma forma que nós ansiamos o mesmo para eles. Naturalmente, com as perdas vem a saudade. A dor natural da saudade muitas vezes se une à dor de culpas e conflitos vividos e não resolvidos. Ah, se eu tivesse falado mais que eu amo aquela pessoa. Ah, se eu tivesse ligado, eu não liguei. Ah, se eu tivesse desculpado um pouco antes. Aquelas brigas, aquela incompreensão, de repente tudo parece não fazer mais sentido. Porque não faz mesmo. Nunca fez. Então, muitas vezes, parte do luto é esse acúmulo de questões mal resolvidas que entra numa saudade que é associada ao sentimento, né, que em inglês de longing, que é uma saudade cheia de desejo de que talvez a história pudesse ter sido feita diferente, talvez eu pudesse ter acordado um pouco antes, talvez eu pudesse ter desculpado um pouco antes. E aí a gente tem que também tratar da gente com carinho. Lembrar que
ainda há tempo, mesmo que a pessoa não esteja mais conosco, nós podemos, a cada manhã, a cada noite, dizer: ô Pai, né? No meu caso, ô Pai, que pena que eu não te liguei mais do que eu podia ter te ligado. Mas agora eu quero que você saiba que apesar de eu não te ligar com tanta frequência, eu penso em você. Eu te sinto até mais próximo do que antes. E aí a gente vai continuando a relação. A desculpa que não foi pedida pode ser pedida. A reconciliação ainda pode ser feita. Mas se você tem alguém que é caro para você, faz do dia de hoje o teu melhor. As ofensas mais profundas são profundas porque passam pela nossa fragilidade. Não falam tanto do outro, falam da gente mesmo. Então perdoa você mesmo e caminha na direção do outro o quanto você conseguir. E se você não conseguir tudo aquilo que você já sabe que você deveria fazer, você vai dizer ao fim do dia: foi o que eu consegui fazer. Foi o meu melhor, e dorme em paz. Dorme em paz porque a misericórdia de Deus nos faz imortais. E parte da misericórdia de Deus se chama reencarnação. E as nossas vidas vão se cruzar. E as oportunidades de reencontro vão acontecer. E o amor vai triunfar em um momento ou em outro das nossas existências de espíritos imortais. E para terminar, se estás ferido pela saudade que decorre da ausência física de alguém amado, que a morte arrebatou, enxuga o pranto do coração e sorri feliz ante a expectativa do reencontro que ocorrerá após a tua viagem de volta. Em sua homenagem, ama e serve, evocando-o com a ternura e reconhecimento pelos instantes felizes que ao seu lado vivestes. Ama e serve. É o melhor que nós podemos fazer. Como eu honro, como eu dou continuidade a essa vida, a essa relação. Ama e serve. A dor da morte será sempre suavizada pelo sentimento da gratidão, pela esperança do reencontro e a certeza de saber que nossos mortos vivem. 3 componentes fundamentais para o processo do luto, do nosso refazimento, da continuidade da nossa vida, com sentido, com propósito. Gratidão, como nós falamos, gratidão. Eu sou grata por essa relação. Eu sou grata a Deus que me permitiu ter essas pessoas na minha vida que foram instrumentais. Hoje eu sou o resultado das minhas relações com tudo o que elas me proporcionaram. E tudo inclui tudo de bom que me foi dado e tudo que não me foi dado. Eu sou quem eu sou, resultado das bênçãos que eu recebi e das dificuldades pela qual eu passei. Ambos contribuem para que eu seja quem eu sou. Então, pela vida, a minha gratidão, pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos meus amigos, por todas as pessoas que entram na minha existência, por vocês, gratidão. Esse sentimento, ele nos enche a alma, mesmo nos momentos em que nós nos sentimos mais esvaziados de tudo. E a esperança, porque a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, é um cântico de esperança na nossa vida. A gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a esperança, nem em nós mesmos, nem no nosso próximo, nem nas nossas relações. E finalmente a certeza. Já não podemos mais ser aqueles que creem, temos que ser aqueles que sabem. É preciso internalizarmos todos esses conhecimentos de tal forma que eles não estejam compartimentalizados em nós, mas que eles sejam parte de quem nós somos e se expressem no nosso viver, na hora da perda, na hora da dor, na hora do luto, mas também em todos os momentos da nossa vida.
Que Deus nos abençoe e nos ajude. Muita paz. Obrigada, querida Suzana. Realmente é um treino, né, que nós temos que fazer todos os dias. Obrigada mesmo pela lição, pelos ensinamentos. Particularmente, a gente, de criança, a gente sempre morria de medo da morte, né? E com o passar dos anos e depois a gente vai aprendendo que a morte não existe, né? E é um treinamento que nós fazemos conosco mesmo, né? A gente não tem que convencer ninguém, é convencer a nós mesmos e fazer esse treino do desapego, né? E entender que nada nos pertence, né? Tudo é um empréstimo de Deus. E para entendermos isso, demora um pouco, né? Demora bastante, às vezes. Mas a gente chega lá, aos pouquinhos. Obrigada, Suzana. Então, agora, nessa sintonia de amor, né, vamos todos agradeço aos pessoas da internet. Muito obrigada, nosso boa noite. E nos vamos encerrando. E com o nosso público aqui presente, a gente vai dar início à segunda parte, que é os paz. Pedimos a todos que continuem nessa vibração, continuem com o pensamento voltado